coração está nessa aqui. Não se preocupe. Eu prometo que vou devolver o seu coração. Olá, pessoal! Eu sou Laura Zaka, apresentadora do canal dos Nossolis, um canal de entretenimento que vai falar sobre animações, animes, séries, filmes, livros e outros assuntos da cultura pop. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a representatividade no desenho animado O Príncipe Dragão, que é da Netflix. Enquanto eu estava assistindo, eu percebi 3 tipos de representatividade ali dentro do desenho. O primeiro tipo de representatividade que a gente vê são os personagens negros. E quando me refiro a personagens negros, eu não quero falar apenas de coadjuvantes que aparecem ali que não tenham relevância. Todos os personagens negros que aparecem, eles têm relevância. E para começar, nós já podemos falar do Príncipe Ezran, ou o Rei Ezran, porque ele eventualmente vira o Rei Ezran. E esse personagem nada mais é do que o protagonista da série, ou seja, nós já temos um personagem negro em posição de poder e em posição de protagonismo. O Ezran, ele começa a trama ali como o príncipe herdeiro do reino de Catolis, um dos 5 reinos humanos. E ele tem um dom especial, que é o de entender e conversar com os animais. Ele é a pessoa que vai descobrir que o ovo de dragão, que é o príncipe dragão, está vivo, que ele não havia sido morto no ataque do pai dele e que ele foi, na verdade, sequestrado. E ele toma a decisão, junto ali com o irmão dele, de devolver o ovo dragão para a rainha dragão e assim reestabelecer a paz entre os reinos humanos e o reino de Shadia, que é o reino dos dragões e elfos e criaturas mágicas. Todas as ações do Ezran têm relevância na trama, não apenas por ser o protagonista, mas por ser o rei, ou seja, as ações dele repercutem por todas as nações. Graças ao Ezran, que nós podemos ter finalmente ali uma união entre os elfos e os humanos. E falando do Ezran, vamos falar do pai dele, o Rei Harrow. O Rei Harrow, ele começa ali a trama vivo, Só que o Rei Harrow acaba ali morrendo, o que faz com que o Ezran vire o rei de Catolis. E o Rei Harrow, ele é o maior responsável pelo desenvolvimento ali da trama, porque são as ações dele que desencadeiam tudo o que aconteceu. A esposa do Rei Harrow, que é a Rainha Sarai, a mãe ali do Callum e do Ezran, e ela morre. E ela morre ali durante uma empreitada que eles fazem em Shadia, e ela acaba sendo morta pelo Rei Dragão. E ele deseja então se vingar, ele se vinga, ele vai pra Shadia, ele mata o Rei Dragão e indiretamente é também o responsável pelo sequestro do Príncipe Dragão. Todo mundo, tanto dos humanos quanto dos dragões, acham que o Príncipe Dragão foi uma das vítimas do Rei Harrow, que o Rei Harrow matou o Príncipe Dragão também. Mas eventualmente o Ezran e o Callum descobrem que o Príncipe Dragão na verdade foi sequestrado pelo Viron, o alto feiticeiro ali do reino de Catolis. As ações do Rei Harrow repercutem porque é ela que vai desenvolver toda essa rixa entre os dragões, os elfos e os reinos humanos. A Rainha Dragão, ela envia ali pro reino de Catolis uns elfos da lua, que são enviados para matar tanto o Rei Harrow como o Príncipe Ezran, em retaliação pelo que aconteceu com o Rei Dragão e o Príncipe Dragão. Além desses 2 reis, nós ainda ali nos reinos humanos, nós vamos ter o Rei Aelin. O Rei Aelin é o rei da Neolândia. E ele aparece ali pela primeira vez em uma reunião feita pelo Viren para que reunia os 5 reis humanos ali para tentar convencê-los a ir em guerra contra Shadia. Inicialmente ele não tem tanta importância para a trama, mas ele acaba ali sendo uma das vítimas do Viren. O Viren acaba ressuscitando os elfos da lua que haviam morrido no ataque enviado pela Rainha Dragão no primeiro episódio. E ele ressuscita esses elfos e envia esses elfos para matar os outros reis humanos, para que os seus sucessores se sentissem na obrigação de irem em guerra contra Shadia. Depois desse ataque, o Rei Aelin acaba ficando em coma.
E a regência do reino dele vai para o príncipe herdeiro da Neolândia, que é o próximo personagem que a gente vai comentar, que é o príncipe herdeiro Kazef. O Kazef é o principal ali responsável por fazer com que o Viren tenha poderio militar. Porque além dos exércitos de Catolis que o Viren acaba conseguindo, ele ainda tem ali aliança com o reino da Neolândia graças ao Kazef. E quando o Viren ali, ele tenta fazer uma magia para dar poder para o exército dele, o príncipe Kazef é o primeiro a se voluntariar e assim inspirar os exércitos, tanto da Neolândia quanto de Catolis, a seguirem o Viren. Outra rainha humana que é negra é a rainha Nihra, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela no próximo tópico. Então, ainda ali esses personagens negros em posições de poder, de serem da realeza, vamos agora falar sobre duas elfas que aparecem na trama. Vamos falar então da rainha Kessa. A rainha Kessa é a rainha de Lux Aurea, o reino dos elfos do sol. Ela é uma rainha que não confia nos humanos, ela não acha que os humanos têm um coração puro. A importância dela, infelizmente, na trama vem com a morte dela. E é aí que a gente chega na princesa Janai. A Janai, ela é a irmã da rainha Kessa, ela é a general ali do exército de Lux Aurea, ou seja, ela é a guerreira elfa ali mais capacitada. A Janai, com a morte da irmã, possivelmente ela é a nova rainha ali de Lux Aurea. E por que eu digo possivelmente? Ainda não é confirmado, porque nós não sabemos se a rainha Kessa tinha herdeiros, se ela tinha filhos e filhas, ou mesmo se elas não tinham outras irmãs. Então, mas como general ali de Lux Aurea, a Janai tem uma grande importância na trama, porque quando a rainha Kessa morre, ela já tinha ali começado a ter um relacionamento de aliança com a Amaia, mas é logo depois da morte da Kessa que ela resolve confiar na Amaia e ir em guerra contra o Viren. E é graças à aliança da Janai com a Amaia que Ezron e o Callum acabam recebendo ajuda para proteger a Rainha Dragão do Viren. Além desses personagens negros que estão ali numa posição de poder, nós temos outros personagens que também ali têm uma importância, uma relevância na trama. Vamos começar falando com o Corvus, que ele é humano. Ele é ali do exército de Catolis e ele foi enviado pela Amaia para encontrar o Ezron e o Callum, que haviam fugido de Catolis logo depois do ataque dos Elfos da Lua a Catolis. E ele é a pessoa que vai escoltar o Ezron de volta para o palácio, para Catolis, enquanto o Callum ele vai com a Hyla sozinho entregar o ovo de dragão para a rainha. Isso porque o Ezron nessa empreitada acaba descobrindo que ele se tornou o rei. Então ele precisa voltar para liderar o povo dele. E ele não apenas escolta o Ezron de volta em segurança, como ele ali se torna o guarda real do Ezron e também um dos conselheiros do Ezron. Além do Corvus, nós temos a Lujane. A Lujane ela é uma elfa da lua e ela é a guardiã do Nexus da lua. E ela ajuda os protagonistas em muitas partes da trama. Sem ela, vários acontecimentos teriam um desenvolvimento totalmente diferente. Por exemplo, ela é a pessoa que dá a Fênix da Lua pro Ezron, para que o Ezron possa chegar até o Callum e a Hyla e participe da batalha. Ou seja, sem a Lujane, o Ezron não teria conseguido fugir de Catolis, não teria chegado a tempo para a batalha. A Lujane, ela também é uma das responsáveis por trazer o exército de Durin para a batalha. Ela é uma das poucas elfas ali que estão nessa aliança com os humanos contra o Viren. Além da Lujane, nós temos ainda dois outros elfos que eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele nos próximos tópicos, mas são eles o Etari e o Kazi. No próximo tópico, então, vamos falar um pouquinho desses personagens. O próximo tópico é a representatividade LGBTQ+. O primeiro casal LGBTQ+, que é apresentado na trama, são a Rainha Annika e a Rainha Nihra, que são as mães da Rainha Anya. Antes de falar sobre rainhas, vamos falar sobre a filha delas, a Rainha Anya. A Rainha Anya, ela é uma das personagens mais importantes da trama porque ela é a responsável por ganhar a guerra contra o Viren, porque o exército dela chega no último minuto e é ali que os mocinhos ganham vantagem. A Anya, ela aparece ali
na segunda temporada, em uma reunião do conselho, que é o mesmo conselho onde a gente conhece o rei Aelin, e o Viren tenta convencer a rainha Anya a se aliar a ela. Detalhe que a rainha Anya era a única dos outros reis que ele não tinha conseguido convencer a se unir a ele. E para fazer isso, ele conta a história das mães da rainha Anya. Inicialmente, se você está assistindo o desenho em inglês, você vai ouvir o Viren falando "your parents", ao se referir às mães da rainha Anya. E a rainha Anya se refere a "my parents". Você só vai descobrir que esse "your parents", "my parents" se refere a duas mães quando a gente vai pro flashback. Nesse flashback, o que acontece é que a rainha Annika e a rainha Nihra vão ao reino de Catolis pedir ajuda, porque o inverno estava chegando e elas não tinham comida para todo o povo delas. O Viren decide que eles precisam ir até Shadia, onde eles iriam derrotar uma criatura mágica e pegar o coração dessa criatura mágica para reviver os campos, para que tenham comida. Essas duas personagens, elas acabam morrendo e o sacrifício delas é lembrado até dias atuais. A morte delas, junto com a morte da rainha Sarai, que é a rainha de Catolis, acaba culminando em todo o enredo que a gente tem, porque o rei Harry vai em busca de vingança pelo que aconteceu durante essa batalha em que elas perderam a vida. Outros personagens LGBTQ+, que aparecem, o segundo casal LGBTQ+, que aparece, é protagonizado pelo Runan e pelo Etari. E o interessante é que o Runan, ele aparece pra gente já na primeira temporada, no primeiro episódio, e já com uma relevância. O Runan, ele é o líder dos assassinos da Sombra da Lua. Então, é ele que comanda ali aquela comitiva que vai a Catolis para matar o rei Harry e o príncipe Ezra. E ele acaba ali raptado pelo Viren e futuramente ele vira ali ele é aprisionado em uma pedra. A gente vai descobrir que o Runan é gay lá na terceira temporada, quando a gente é apresentado pro esposo dele, o Etari. E a gente presencia uma das melhores cenas ali, uma das cenas mais bonitas de O Príncipe Dragão. E nós descobrimos que o Runan e o Etari, além de casados, eles também são os pais adotivos da Hyla, ou seja, eles têm muita relevância na trama. Os pais biológicos da Hyla haviam sido ali banidos do reino deles, todos achavam que ou eles tinham fugido ou estavam mortos, e a Hyla ficou ali sem pais, então ela foi criada por esses dois elfos, o Etari e o Runan. Além desses dois casais LGBTQ+, nós temos um personagem que é um personagem não binário, que eu já citei ele anteriormente, que é o Kazi, mas ele só vai ter uma relevância muito grande no próximo tópico, então não vou comentar muito sobre ele, mas ele é o quinto personagem LGBTQ+ a aparecer na trama. E o primeiro personagem não binário. Foi confirmado que ele é um personagem não binário através do Twitter oficial do Príncipe Dragão, em novembro de 2019. Não sabemos ainda se eles vão explorar isso, espero que se explorem o fato dele ser um personagem não binário nas próximas temporadas. E falando nas próximas temporadas, eu vou falar aqui de um casal que é não oficial ainda, mas que é spoiler das próximas temporadas, então se você não quiser assistir, você pula. Eu vou tentar colocar a minutagem para você pular para lá, aqui no vídeo, ou então na descrição do vídeo, mas eu vou já alertando que agora, a partir desse momento, é spoiler. Então, nós temos aqui a Janai e a Maia, que eu já havia mencionado elas aqui, que elas constroem um relacionamento que é muito importante pra trama, porque é graças ao relacionamento delas que nós temos os Elfos do Sol se aliando ao Ezra e ao Calo para proteger a Rainha Dragão. O produtor de Príncipe Dragão, ele acaba confirmando ali no Twitter que elas vão ali ser um casal LGBTQ+. Eu vou ler aqui os tweets que ele fez pra vocês e vou deixar na descrição, ou vou colocar aqui na tela esses tweets pra vocês acompanhar, pra vocês verificarem a informação. Muito bem, esse produtor, ele é o Devon Gihel. Eu vou colocar o Twitter dele aqui pra vocês irem lá, seguirem ele, acompanharem e tudo mais. Ele diz o seguinte no primeiro tweet dele: me lembrando há muito tempo quando vi alguém shippando Runan e a Maia, e pensei comigo mesmo, ah não, tenho duas más notícias para essa pessoa. E aí um fã respondeu esse Twitter, dizendo assim: não, ser mimado pelos escritores reais é uma chatice.
Eu teria preferido ver o relacionamento se desdobrar e florescer no programa em si, em vez de descobrir seu cânone no Twitter. E aí o Devo responde: eu definitivamente entendo isso. Há um equilíbrio estranho com relacionamentos homossexuais. Para mim, foi absolutamente destinado a ser lido como o início de um interesse romântico no final da terceira temporada. E estamos indicando isso nas redes sociais, o que pode soar como queerbaiting. Aí em outro Twitter ele vai e fala o seguinte, ele complementa: eu queria evitar isso em particular, e admito que acidentalmente isquei um pouco demais, pensando que já tínhamos sido bem claros. Então fui em frente e confirmei isso sim. Elas foram escritas como mulheres gays, onde o relacionamento vai, ainda é algo que não vou estragar. Em outro Twitter que ele faz, ele comenta: só que sim, deve haver uma centelha de interesse romântico no final da temporada 3. E agora? Nós descobriremos algum dia. Eu senti que fiz queerbaiting por acidente. Me senti mal. Os personagens confirmados são de fato lésbicas e sentem uma espécie de relação entre si. Ou seja, ali no final da terceira temporada, a Maya e a Janai, elas dão as mãos ali no finalzinho, bem no finalzinho mesmo. E isso era já para indicar que elas teriam interesse romântico nas próximas temporadas. E ele pensou que tinha sido claro isso quando foi ao ar. E como não foi, as pessoas não estavam meio que acreditando. Ele foi nas redes sociais confirmar que elas são lésbicas, que elas foram pensadas como personagens lésbicas. Ele foi nas redes sociais porque ele sentiu que fez queerbaiting quando a cena saiu e as pessoas não reconheceram que era um futuro casal ali. Aquele final era para ter sido uma centelha do interesse romântico que estava por vir, mas muitas pessoas só viam ali a amizade e não o interesse romântico. Então sim, soou queerbaiting. E uma outra coisa que eu particularmente notei, que eu não gostei muito sobre os personagens LGBTQ+, foi que eles não têm um final feliz, né? O primeiro casal LGBTQ+, que aparece são as rainhas de Duren, elas acabam morrendo. E pro primeiro casal LGBTQ+, aparecer e eles já serem mortos, não é legal. E aí vamos pro segundo casal LGBTQ+, que aparece, que embora seja lindo a cena deles, o jeito como esses dois relacionamentos, tanto o das rainhas de Duren como o dos elfos da lua, são retratados naturalmente na trama e de uma forma bonita, eles também não têm um final feliz. O Runan ali, ele é aparentemente morto pelo Viren, e o Etali tá ali sozinho sofrendo, então não é legal. E nós temos o Kazi, que foi muito legal eles divulgarem que ele é um personagem não binário, mas nós não sabíamos isso enquanto assistíamos. Não ficou nítido enquanto a gente assistia que ele era um personagem não binário. E agora vamos para o próximo tópico de representatividade, que é os personagens surdo-mudos e a representação da linguagem de sinal, da comunicação através de linguagem de sinais. Então, para começar, vamos falar da Amaya. A Amaya é uma personagem surda-muda e ela é muito importante para a trama. Vamos começar que ela é a irmã da antiga rainha de Catolis, a rainha Sarai, e ela é, portanto, a tia dos protagonistas. Ela é tia ali do príncipe Ezra, né, que vira rei, e do príncipe Callum. Além disso, ela é a general do exército de Catolis, ela que manda ali nos exércitos de Catolis. E dentro ali do que ela era responsável por manter ali os elfos longe de Catolis. Ela protegia o que é chamado na trama de a Fenda, que é a divisória entre os reinos do elfo, o reino de Shalia, e o reino dos humanos. E eventualmente, ela é feita prisioneira pela Janai. E durante esse aprisionamento, elas vão desenvolvendo uma amizade, uma aliança, que eventualmente une os elfos com os humanos. A união dos elfos e dos humanos vem através dessas duas personagens, a Janai e a Amaya. A Amaya é uma personagem que não acredita no Viren desde o início. Ela envia ali o Corvus para achar os príncipes, porque ela não acredita
nas intenções do Viren, ela teme pela vida dos príncipes. Por causa do Viren, ela alerta os Elfos do Sol sobre o Viren, mesmo sendo prisioneira deles. E ela lidera junto com a Janai os Elfos do Sol. Então a importância dela é bem legal ali na trama. Ela é a minha personagem favorita. E falando da Maia, vamos falar das pessoas que se comunicam com ela através da linguagem de sinal. A linguagem de sinal que eles usam na série é a linguagem de sinais americana. E para começar, vamos falar do Graham, que é o melhor amigo da Maia. É o comandante do exército de Catolis e ele é literalmente o intérprete da Maia. Ele é a voz dela na trama, né? É ele que comunica para o exército o que a Maia quer falar, o que a Maia está comandando eles a fazer. E agora? O gatilho foi desativado. Agora alguém tem que ir até lá para dispará-lo. Eu vou até lá sozinho. Mas, Amaya, você não vai sobreviver. O que foi que ela disse? Ela disse que o resto de nós vai. E ele é a pessoa em que a Maia mais confia ali. Além do Graham, né, nós temos outros personagens. Por exemplo, o Callum. O Callum, ele sabe a linguagem de sinais porque a tia dele, ele aprendeu desde criança ali a linguagem de sinais. E ele, quando conversa com a Maia, ele não precisa que o Graham interprete alguma coisa para ele. Ele mesmo vai fazendo as linguagens de sinais. E quando o Graham não está por perto, é ele que se torna a voz da Maia. Lá na batalha, por exemplo, na última batalha da série, é ele que vai dar voz para a Maia. É o que a Maia fala, ele transmite. No caso, né, como general, ela meio que dá as ordens ali. Além do Callum, ainda ali no núcleo da família da Maia, nós temos a Rainha Sarai. A gente vê a interação das duas nos flashbacks, porque infelizmente a Rainha Sarai já está morta quando a trama começa. E o legal é que, pelo menos naquela parte da história, os outros personagens não sabiam se comunicar em linguagem de sinais. Então, quando elas queriam se comunicar em segredo e tudo mais, não queriam que as outras pessoas soubessem o que elas estavam falando, elas falavam através de linguagem de sinais. Então, saindo agora do núcleo da família da Amaya, nós vamos para um outro personagem muito importante, que é o Kazi, que eu já havia mencionado aqui nos outros dois tópicos. O interessante do Kazi é que ele é um elfo do sol que estuda línguas. É representado tanto na representatividade negro, por ser um personagem negro. Ele é um personagem LGBTQ+, então temos representatividade LGBTQ+, através dele. E ele é um personagem que se comunica por linguagem de sinais. Ele trabalha com linguística, né, no caso. E ele é intérprete e, se não me engano, ele também faz traduções e tudo mais. Através do Kazi, que nós vamos ter ali a interação da Janai com a Maia. Sem o Kazi, não teríamos a relação da Maia com a Janai e, posteriormente, não teríamos a união dos Elfos do Sol com os humanos. Ou seja, a batalha final ali da série poderia ter sido muito diferente sem o personagem Kazi ali. Então, vamos falar um pouco da representatividade num total. O Príncipe Dragão me chamou a atenção por ter muita representatividade. Em alguns pontos eu não gostei, como eu mencionei, por exemplo, os personagens LGBTQ+, que alguns sofreram queerbaits ou não tiveram um final feliz. Quando eu era criança, por exemplo, eu sempre via as princesas da Disney, por exemplo, sendo brancas, loiras, dos olhos azuis. Eu não me sentia representada ali. Eu fui me sentindo representada, eventualmente, apenas quando eu conheci a princesa Jasmine, que era morena. Mais tarde na vida eu fui descobrir que eu tenho uma ascendência árabe e a Jasmine é árabe, então eu já me conectei ainda mais com a Jasmine. E o Príncipe Dragão já vem com um personagem negro como protagonista, em uma posição de poder, como rei. E temos muitos reis e príncipes e princesas na trama, com relevância. Eles não são personagens que só aparecem ali e desaparecem depois. As ações deles têm consequências muito grandes na história. Eles movem a trama. E isso é importante. Casais LGBTQ+, mas são muito crianças para verem isso. Vamos começar que a faixa etária é 10 anos, que tá lá na Netflix, a faixa etária é 10 anos.
E com 10 anos, gente, as crianças já têm que entender que casais LGBTQ+ existem. O que pensar, por exemplo, das crianças que têm pais LGBTQ+ e ficam vendo só animações e desenhos com personagens héteros? Eles precisam se sentir representados, que a família deles é representada. Então, a gente tem que começar a introduzir mais desenhos como o Príncipe Dragão, com representatividade de personagens negros, indígenas, árabes, orientais, personagens LGBTQ+, né, que personagens gays, lésbicas, pans, bis, não binários, trans, personagens surdos, mudos, entendeu? Para que todos estejam representados e não apenas o hétero branco normativo, entendeu? Você curte conteúdos como esse, curte o vídeo, assina o canal para ter mais conteúdos sobre cultura pop, compartilhe com os amigos, porque isso ajuda muito o canal. E até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!